Boa noite, graça e paz. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ao único que é digno, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Ele é o Senhor dos exércitos, o Pai de toda a eternidade, o príncipe da paz, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esse é o nosso Deus, amém? Vamos estar orando para dar início ao nosso culto de adoração, onde você veio aqui tão somente por causa dele. Não foi por causa do A nem do B, mas sim tão somente por causa da adoração que você tem para oferecer ao nosso Deus essa noite. Vamos estar orando? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos o teu nome por tua presença neste lugar. E te pedimos, ó Deus, receba a nossa adoração, ó Pai. Receba, Senhor, nossas orações, ó Pai, que seja como um bálsamo suave, Senhor, diante da tua narina, ó Pai. Que cada vez mais e mais nós possamos vir nos inclinar, ó Pai, diante da tua presença e reconhecer o seu poder, Deus amado, a sua majestade, o seu amor, Deus, por nós. Que nós, ó Deus, possamos vir cada dia mais e mais ser agradecidos, ó Deus, gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, principalmente, ó Deus, pela tua presença hoje no meio de nós. Fala conosco, ó Pai. Receba a nossa adoração, ó Deus, como um bálsamo suave diante da tua narina, Senhor, porque nós viemos aqui tão somente por causa do teu nome, ó Pai. Somos aqui, ó Deus, reunidos numa reunião, ó Deus, um ajuntamento santo, agradável tão somente a Ti, ó Deus. Então nós te pedimos, ó Deus, receba como um bálsamo suave, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém? Convido você a ficar de pé para nós estarmos lendo a palavra de Deus, que está lá em 2 Crônicas 7, no versículo 14, bem conhecido por nós. Amém? Como a minha tradução é diferente, eu vou estar lendo aqui junto com vocês na Bíblia. Vamos ler todos juntos? Amém? Diz assim, vamos lá. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão atentos. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu povo sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém. Só até aqui, tá? Desculpa, menina, até o 16. Se o povo que se chama pelo meu nome se converter, o Senhor está atento. Os olhos dele estão atentos a nós a todo tempo. Se nós tão somente se dobrar diante dele, ele está atento para ouvir nossas orações. Os braços do Senhor não estão encolhidos, os ouvidos não estão tampados. Então, tão somente, não só para pedir, mas para adorar. Então, cante, louve, adora o Senhor essa noite, porque os ouvidos dele estão atentos à tua adoração, ao teu louvor. Amém? O Ministério de Louvor está com oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de chamar a igreja a prestar atenção nesse louvor. Ele é novo, né? Mas que prestasse atenção principalmente na letra e meditasse. E que a gente venha celebrar que Deus lutou por nós, nos tirou do nosso Egito e agora nós estamos aqui tão somente para adorar Ele até que Ele venha. E venhamos sempre refletir. Amém. Glória a Deus. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar.
Oh, Yahvé. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. A sua nuvem é o sinal que estás comigo, e o seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Eu tô no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Eu tô no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Glória a Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas não estremecerão, cadeias irão se mover enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso
Aleluia. Irmãos, agora vamos estar cantando um louvor que é justamente baseado no versículo que a irmã Elisângela leu, que é 2 Coríntios 7:14. Mas antes de chegarmos ao versículo 14, o contexto do versículo se trata sobre o povo de Israel. O povo de Israel tinha acabado de construir o templo do Senhor, nosso Deus, e o rei Salomão teve uma revelação do Senhor nessa mesma noite que eles acabaram de construir o templo do Senhor. E nessa revelação, o Senhor, Deus disse para o rei Salomão assim: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou curar a sua terra, eu vou sarar o meu povo. Se ele se voltar a mim, se ele se voltar ao Senhor, nosso Deus, Deus vivo. Às vezes a gente lê esse versículo e deixa passar batido. Só que esse versículo fala diretamente conosco. Porque às vezes nós precisamos de uma tribulação para a gente se voltar a Deus. Às vezes a gente precisa de enfermidade para se voltar a Deus. Só que o Senhor nosso Deus está falando para você, para que você, independente de dificuldade ou não, se volte ao Senhor. Independente de vir luta, guerra na sua vida, procure a face do Senhor. Se humilhe perante a presença do Senhor. Ponha o Senhor no centro do teu querer. Ponha o Senhor no centro da sua vontade. Não deixe a enfermidade, a doença chegar para você se prostrar ao Senhor, para você ir no lugar de adoração. Eu convido a você a hoje, agora, buscar o Senhor Jesus. Buscar a face de Deus. Se arrepender dos seus pecados, se você estiver com pecado. Se humilhar diante do Senhor e se prostrar diante dele. Buscar intimidade hoje. Porque é isso que o Senhor te convida. O Senhor busca a intimidade com você. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Diga isso. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Senhor, glórias a ti. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha aleluia. O Senhor virou nossa herança, Deus. Aleluia, glória a Deus. Neste lugar, tu és real.
és tudo que nós precisamos, ó Deus. Independente de dificuldade ou não, Senhor, nós nos prostraremos ao Senhor e nos humilharemos, ó Deus. A minha fonte é teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Senhor, nos traga esse lugar de adoração, Senhor, um lugar de humilhação, ó Deus. Nós queremos ser quebrantados pelo Senhor essa noite, ó Deus, e todos os dias, ó Deus. Aleluia. Mas vale um dia no centro do teu. Nós escolhemos o Senhor, ó Deus, nós escolhemos o teu querer, Senhor, nós escolhemos a tua vontade, Deus. Ouça o nosso clamor, ó Jesus. Minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Convido a diaconisa Jusceia para estar aqui orando, fazendo uma oração de quebrantamento diante do Senhor. Aleluia. Amém. Está orando. Senhor Deus amado Pai, nesta hora, Senhor, nós damos graça ao Senhor por estarmos na Tua casa, reunindo em Teu nome. E quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que Tu receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Que tudo o que devemos fazer nesta noite seja para honrar e glorificar o Teu nome.
Senhor, tome o primeiro lugar neste lugar. Tome, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor olha a intenção do nosso coração. Tu olha, Senhor, o nosso pensamento. Tu sonda, Senhor, os nossos corações nesta noite. E que tu possa, meu Deus, fazer o que o Senhor quiser na nossa vida neste momento. E eu te peço, Senhor, que nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que tu entre em nós, que tu faça morada, que isso faça transformação, que tu faça, Senhor, aquilo que tu apraz o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta noite nos derramar na tua presença, sentir, Senhor, o teu toque, sentir o teu agir no nosso meio, em nome de Jesus. Oh Deus amado, faça, meu Deus, a morada eterna nos nossos corações, para que nós possamos sentir todos os dias, todos os momentos, Senhor, a tua presença real na nossa vida, Deus. Oh Deus, como é bom, Senhor, estar na tua casa, adorando o Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Muito obrigada, porque esse dia nós fizemos tanta coisa, tivemos tanto ocupado, Senhor, e aqui nós estamos, Senhor, é na tua presença, Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos louvores, pelo ministério que tocou, que cantou, que adorou, Senhor, com a tua igreja. Obrigado pela palavra que já iniciamos, sentindo o teu agir, porque quando nós nos humilhamos na tua presença, do Senhor se agrada, Pai. Tu agrada a nossa humilhação diante do Senhor, porque quando nós nos humilhamos, tu nos exalta, Pai. Então, Senhor, muito obrigado. E eu agradecemos já pela palavra, pelo dízimo, pelas ofertas e tudo que vai acontecer nessa noite na tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Receba, meu Deus, a nossa gratidão nesta hora. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. Não temos palavra para expressar, não temos palavra para medir, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Deus eterno, ao Deus maravilhoso, ao Deus conosco, Pai. Não tem outra palavra que nós possamos falar nesta noite, Pai. E eu quero te agradecer por tudo, somente isso, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Convido o irmão José Roberto para estar cantando o hino. Enquanto o irmão José Roberto louva juntamente conosco o hino da harpa, cantor cristão. Isso é porque é influência. Alguém falou harpa do meu lado aqui, entendeu? Alguém chamada Sara. E você está com a oportunidade de estar trazendo seu dízimo, a sua oferta diante do Senhor. Amém? Convido uma igreja por de pé, que eles puderem. Número 25. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou. Amém? Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que este amor de nós fará é nos
para saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Podeis assentar. Convido o irmão Fábio, está com a oportunidade. Juan, você pode vir aqui estar orando pelo Fábio, que vai trazer mensagem. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço agora, Senhor, pelo irmão Fábio, Pai. Pai, que o Senhor possa estar falando através dele, Senhor. Que o teu nome venha estar sendo glorificado aqui, Pai. Que ele venha estar falando palavras somente suas, Deus. E que o Senhor venha estar sendo manifesto aqui, Deus, em nome de Jesus. É isso que eu te oro, Pai, te agradecendo por tudo. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Eu confesso aos irmãos que é a primeira pregação do ano, né, de 2024, e que o Fábio está aqui pregando, me parece ser a primeira vez. O nervoso é o mesmo, aquele friozinho da barriga, e eu glorifico o nome do Senhor por conta disso, porque isso é o temor de estarmos com a responsabilidade de falar algo da parte do Senhor. Eu convido aos amados irmãos que se coloquem de pé e abram a Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés,
para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Vamos estar orando mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, aqui está a tua igreja, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai amado, que neste momento o Senhor venha falar aos nossos corações, da mesma forma qual o Senhor falou comigo, Deus querido, que o Senhor fala, Pai amado, a cada um que se encontra aqui nesta noite, Deus amado, aqueles que estão nos ouvindo pela live também, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, vá individualmente, Pai amado, trate, fale, e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que porventura possa nos atrapalhar de entender a Tua palavra, que o Senhor venha repreender em nome do Senhor Jesus, Pai amado. E assim, Deus querido, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, já sabemos que não temos um autor que podemos confirmar ou afirmar que escreveu a carta aos Hebreus. Os teólogos, eles se reuniram, eles discutem, e está mais voltado para o apóstolo Paulo, que seria o autor desse livro. Porém, não foi registrado, então, eu chamo o autor de Hebreus. Não podemos confirmar e dizer é o apóstolo Paulo. Mas os indícios que a carta vem dizendo, está tudo direcionando as cartas paulinas, da maneira qual ele fala. Porém, temos que estar atento para dizer que não foi o apóstolo Paulo que está como o autor, mas sim o autor aos Hebreus, um autor desconhecido. A gente começa com o contexto desse livro que eu acabei de ler, com esse texto no capítulo 12. Nós vamos entender que o povo hebreu e os judeus daquela época, no capítulo 10, eles já começam a andar longe dos caminhos do Senhor, querendo se desviar da presença do Senhor, buscando as velhas práticas da lei, do Antigo Testamento. E o autor, quando começa a escrever para eles, ele diz assim, ele pede para que os homens, para aqueles homens, aqueles hebreus, venham nos convidar a aceitar o sacrifício de Jesus, ao nosso favor, e a nos achegarmos com fé à presença de Deus. No verso de 1 a 10, do capítulo 10, nos lembra que o sacrifício do santuário terrestre era apenas sombras do verdadeiro sacrifício que Jesus ofereceu a Deus em obediência perfeita. Porém, aqueles homens, no capítulo 10, já estavam começando a esquecer do sacrifício que o Senhor Jesus tinha feito. E começando assim a fazer outros sacrifícios do passado, eles foram repreendidos. Os hebreus estavam voltando às velhas práticas, estavam andando de maneira tal a qual estavam sacrificando bodes, touros, ovelhas, carneiros, o sangue que anualmente eles faziam para poder assim justificar os seus pecados. Eles não estavam levando em conta o sangue de Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, e que não precisamos mais fazer sacrifícios, porque o Senhor o fez, o sacrifício de morte, o sacrifício de cruz, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos acesso ao Pai todos os dias, todos os momentos e todas as horas. E o autor continua no capítulo 11, falando a respeito da fé, para que viesse animar aquele povo, para que eles se voltassem a ter fé no Senhor. Em Hebreus 11, a gente sabe no versículo 1, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram. O autor está falando sobre os heróis da fé, tudo aquilo que eles passaram. Começa a falar a respeito de Abel, que pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício. Começa a falar a respeito de Enoque, que foi transladado para não ver a morte. Começa a falar a respeito de Noé, que divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação de sua família
e preparou a arca, ouvindo aquilo que Deus falou para ele fazer. E nós vimos que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Já no versículo 39 do capítulo 11, para nós entrarmos na palavra de Deus, diz assim: todos estes, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa, quer dizer, eles não alcançaram Jesus, os antigos, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, através de nós, através de Cristo, nós alcançamos a promessa, que foi Jesus Cristo. Eles alcançaram a promessa, porém, estavam andando fracos na fé, querendo voltar às velhas práticas. E o autor, lá no versículo 1 do capítulo 12, agora que nós começamos a pregar e a falar a respeito do texto que foi lido, começa dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele quer dizer, aonde vocês estiverem, aonde nós estivermos, nós estamos rodeados. Quem puder desligar aquele ventilador ali para mim, por favor, senão eu vou perder meus bolsos. É o ar? Não deixa. Se é o ar, deixa. Não, é o ar, é o ar. Eu vou botar aqui para não voar. Então, voltando, para não fugir, nós vimos que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aonde quer que eles, naquela época eles andavam, eles estavam sendo observados. E para os dias de hoje, porque a palavra de Deus ela está sendo aplicada e tem que ser aplicada para os nossos dias, que nós não vamos se prender para aquele povo daquela época, para os hebreus, para aquele contexto, nós temos que se prender para aquilo que o nosso Deus está falando conosco hoje. E nós também estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós, aonde quer que nós andamos, estamos sendo vistos. As pessoas nos observam. As pessoas querem ver e querem algo de nós. As pessoas querem saber como é a vida do crente, como é o procedimento do cristão, como o cristão ele anda no seu dia a dia. Será que ele é só crente no dia que é culto na igreja dele? Ou para os nossos vizinhos, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde quer que nós andarmos, estamos dando testemunho diante do Senhor para aquelas pessoas? E, pasmem, tudo aquilo que o crente faz, ele é apontado. Já percebeu isso? Se você fala um pouco mais alto, chega alguém e fala: ih, não é crente? O irmão está nervoso, que varão nervoso, né? Como diz aquela meme, ou varão nervoso, mas é verdade. E até nós estamos sendo observados principalmente no nosso lar e no meio da nossa família. Eu não sei se vocês já pararam para perceber isso, que às vezes quando estamos em reunião ou junto às nossas famílias, se porventura a gente fala alguma coisa fora ou alguma música secular que estiver cantando, vai sempre se levantar um e vai dizer: mas tu não é crente? O que está acontecendo? O que está havendo com você? Está se desviando, irmão? E começa o apontamento e o dedinho apontando para a gente. Sabemos que o nosso acusador é o nosso inimigo das nossas almas. Ele que está todo o tempo preparado para nos apontar, para dizer aquilo que nós fazemos de errado, para dizer aquilo que nós fazemos que não provém da vontade de Deus, para realmente nos acusar. Ele é conhecido como o acusador. E o nosso inimigo das nossas almas, que é o diabo, nós temos que estar andando como? Atentos todos os dias, preparados e vigilantes para não errarmos. E se porventura chegarmos ao ponto de fazermos algo que não é da vontade de Deus, que possamos estar ali com o coração
aberto e contrito para se arrepender e pedir perdão ao nosso Deus imediatamente. Não deixar para mais tarde, nem por outro dia, não. Reconhecer, falar, Senhor, pequei, me perdoa. E falei, e pensei, me perdoa. Porque não vamos encontrar, eles não vão encontrar situações para nos acusar. Até mesmo porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E continua assim, deixemos todo o embaraço. Quer dizer, deixemos toda dificuldade, deixemos todo o emaranhado, tudo aquilo que nos atrapalha. O autor vem falando para aquele povo, vem falando para nós essa noite, para que nós venhamos deixar aquilo que nos atrapalha a caminhar com o Senhor. Tudo aquilo que está deixando ou fazendo que a gente se aproxime mais do Senhor. Ele vem dizendo, deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que está confundindo a sua mente, tudo aquilo que está trazendo confusão diante do Evangelho, diante da palavra de Deus. Muitas das vezes nós estamos hoje com tantos coaches por aí, com tantas mensagens por aí, seja na internet, que confunde a mente de muito crente. Os crentes hoje em dia não estão mais aquele crente raiz, que para ler a palavra de Deus, que se debruça na palavra de Deus para poder estudar a palavra do Senhor. Não está mais aquele crente que realmente quer perder tempo ou ganhar tempo com a palavra do Senhor. Prefere ali ver um pastor ou um coach ou uma pessoa que está falando da palavra de Deus e recebe aquelas palavras para si como se fosse a palavra verdadeira. E muitas das vezes, aquele camarada pode estar falando uma coisa totalmente fora que a Bíblia está dizendo, fora do contexto. Pode estar pegando um texto, colocando ali e trazendo para a nossa vida, para quê? Aguçar o nosso ego, para que a gente venha se sentir bem, para que a gente venha falar, é isso aí, é desse jeito, bem que eu pensava assim, enquanto a Bíblia está falando ao contrário, enquanto a Bíblia está ali, não é assim, não é desse jeito, mas é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente essa noite. Deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que possa estar nos atrapalhando de crescermos espiritualmente na presença do Senhor, tudo aquilo que realmente atrapalha, porque a correria é assim, a gente não quer ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para ficar de 20, 30 minutos, e pega o celular e, ó, rápido, o Senhor já falou comigo, olha aí, que bênção, que bênção, mas o Senhor quer mais, Ele quer mais de nós, Ele quer intimidade, Ele quer que nós separemos tempo para Ele, para a sua palavra, para entendermos, para olharmos o contexto, para desfolharmos a Bíblia e ir lá atrás, para entender aquilo que está acontecendo no tempo de hoje, como acabamos de ler aqui agora em Hebreus capítulo 12, o porquê que aconteceu que aquele povo estava andando errante, e porquê que o Senhor, através do autor de Hebreus, está falando com aquele povo desta maneira, para que eles venham deixar o embaraço, venham deixar de andar de qualquer maneira na presença do Senhor. Aí diz assim, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aí, me faz lembrar até um hino. A primeira coisa que veio na minha mente foi um hino antigo, que eu sou antigo, né? Eu sempre falo isso, toda vez que eu estou pregando eu falo isso, e vem na memória um hino do Sérgio Lopes, quem gosta é o irmão Renato, né? O irmão Renato, ele gosta, ele canta muito Sérgio Lopes, que diz assim, ninguém é tão perfeito que consiga, vocês conhecem essa música? Fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo, e até segredo que eu nunca falei. Esse é o Deus do céu olhando para a gente. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Aí a gente continua, eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem
e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. O Senhor está falando, eu cantei, eu gosto de falar, não cantar, mas hoje a igreja está vazia e hoje só estão os membros aqui, então eu sabia que ninguém ia se levantar e ir embora. Se eu cantar, glória a Deus. Mas, enfim, só estão os membros da nossa igreja, glória a Deus por isso. Mas o que o Senhor está falando para a nossa vida através dessa palavra, através dessa canção? Que Ele sabe de todas as coisas, esse pecado que nos rodeia de perto, essa luta que nós temos dia a dia contra a nossa alma, a gente querendo fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, porque a nossa natureza, a nossa carne, a nossa humanidade aqui nesta terra, infelizmente nos leva cada vez mais a pecar, e a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, porque nascemos do pecado. Por mais que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos lutas e lutas, até aquele grande dia que o Senhor vai nos buscar. Ele falou para a gente que não seria fácil, que no mundo teríamos aflições, que no mundo passaríamos por tantas coisas, que nós teríamos problemas, teríamos lutas, teríamos problemas com o vizinho, no trabalho, seja onde for, e com nós mesmos, principalmente conosco. E quando o poeta, né, que eu chamo o Sérgio Lopes de poeta, porque os hinos dele realmente são canções que tocam o coração. E ele diz assim, Ele sabe cada um dos meus desejos. Olha aí. Ele sabe cada um dos nossos desejos. Ele está olhando para cada um individualmente. Sabe do meu presente, do meu passado. Só que Ele quer fazer o nosso futuro melhor na presença dEle. E a palavra de Deus é bem clara no versículo 1. O pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, quem falou assim, é fácil ser cristão. É só ir para a igreja, só chegar lá, assistir o culto e ir para casa. Mamão com açúcar, né, como diz, é uma das coisas mais difíceis. O ser humano se tornar e se entregar à vida de Deus e andar com Cristo neste mundo, porque todos os momentos nós somos tentados, todas as horas, todos os segundos, se possível, ele vai tentar derrubar o crente. Eu estou falando do nosso inimigo, vai tentar, e estava fazendo isso com aquele povo, estava lá com pensamento, com atos, com ações, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Enfim, Deus, Ele trabalha na vida de cada um profundamente e alerta para que eles venham deixar de fazer tal coisa, pelo menos que viessem reconhecer os seus erros, os seus pecados e se arrependesse, e ali o Senhor pudesse estar ali para perdoar os seus pecados, levantar aquele que está caído. E continua no versículo 1 ainda dizendo, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o alerta. O Senhor veio falar, levanta, não fica da maneira, porque o pecado ele está rodeando vocês. O pecado ele está ali, a porta, para que venha derrubar a qualquer momento um de vocês, que estão na minha presença. Mas corram, apressa-te, tomem posição na minha presença. A palavra apressa-se, corra é o quê? É você ter prontidão, se levantar e ir em direção ao alvo. Domingo passado o pastor estava pregando a respeito disso, né? Quem lembra, quem estava aqui lembra da pregação de domingo. Espero que todos, glória a Deus. Ele estava falando sobre a carreira, aguardar, né? De chegar ao alvo, alcançar o alvo. E nada mais é do que o autor aqui, aos Hebreus, está falando. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, a nossa salvação, corramos em direção ao Senhor, corramos em direção à Tua palavra, corramos em direção para estar na presença de Deus, corramos, porque se ficarmos ali, permanecermos, como diz anteriormente, esse pecado que tão perto nos rodeia, acaba nos envolvendo,
E é um motivo de a gente ver muitos crentes fraquinhos, muitos crentes desanimados, muitos crentes que às vezes vêm por vir ou religiosamente porque é o dia do culto, é o dia, é quarta, é domingo ou sábado, seja qual for. E ali o Senhor está dizendo, corramos com paciência, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas tenha paciência, porque o alvo está ali. Para aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor já propôs para a sua vida, tenha paciência que você vai alcançar. Você vai alcançar. Nós iremos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Vamos continuar, senão eu vou ficar somente no versículo 1, daqui a pouco dá 9 horas. Versículo 3. Versos 3, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, no verso 3, considerai, reflita, raciocine o que Jesus fez por nós, o que Ele fez por mim e por você. Jesus ele foi caluniado, Jesus ele foi injuriado, desprezado, cuspido, esbofeteado. Jesus passou por tanta coisa por amor de mim e de vocês. E o autor vem dizendo o seguinte: considerai tudo aquilo que ele fez. Considerai, pois aquele que suportou tais coisas, tais contradições dos pecados contra si mesmo, ele suportou tudo por nós, ele levou sobre si os nossos pecados, tudo por mim e por você, pela igreja do Senhor aqui nessa terra. Ele vem dizendo, suportai-vos, considerai-vos, tenha raciocínio, pare e pense um pouquinho do que você está fazendo, como você está andando, como é a maneira que você está servindo o nosso Deus. Se é de qualquer maneira, se você tem andado vacilante, se está faltando alguma coisa. E diz assim, para que não enfraqueçais. Olha aí. Quer se fortalecer na presença de Deus? Queremos se fortalecer a cada dia, ter mais unção, mais a presença do Senhor? Vamos lembrar da cruz do Calvário. Lembre do que o Senhor fez. Lembre do que o Senhor fez por nós. Lembre daquele grande dia que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se de quem você era antes e o que você está agora na presença do Senhor. Lembre-se, para que você não ande com os pés vacilantes, para que você não ande se enfraquecendo. O autor está dizendo, lembra-se da cruz do Calvário. Lembra-se do que o Pai, o que Jesus fez, obedeceu ao Pai até o final, para que nós pudéssemos hoje estarmos reunidos aqui como igreja. Houve um preço. Ah, mas é o tempo da graça. Sim, mas a graça não foi de graça. Houve um preço pago por Cristo Jesus na cruz. E hoje a única coisa que Ele nos pede é que nós andemos na sua presença e viemos a obedecer aquilo que Ele está colocando dentro da tua palavra. Que sejamos obedientes ao Senhor, que possamos ouvir a sua voz, ler a sua palavra, andar conforme aquilo as Escrituras nos ensina. É só isso que Ele pede. Fugir da aparência do mal, correr do pecado. Olha, irmãos, isso aí é um adentro que eu quero entrar. O mês, para que a gente vê tantos irmãozinhos, às vezes, se enfraquecendo. É janeiro, fevereiro, verãozão, né? Ô verão, ô carnaval, a gente vê, a gente pega a estatística das igrejas, a gente vê tais coisas acontecendo, por sintomas de fraquezas espirituais, sintomas por simplesmente não estar atento de ler a sua palavra, de ter tempo para se entregar ao Senhor, buscar em espírito e em verdade, adorar o Senhor. Simples, mas é o tempo.
Eu não estou dizendo que nós não podemos ir, tá? Eu estava conversando um certo dia com uma jovem, um adolescente, que se eu estiver em Copacabana, ali eu sou o templo do Espírito Santo. Amém? Se eu estiver lá em Arraial do Cabo, lá em Búzios, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu vou saber me pôr, eu vou saber me colocar, eu vou saber estar em família, eu vou saber estar em amigos, eu vou saber falar, louvar o Senhor, ter brincadeiras, porque ali é um momento de férias, um momento de distração, tudo que exalte ao nome do Senhor e não ofenda o meu irmão, não ofenda quem está perto de mim. O cristão, o crente, ele tem que ser dessa maneira. Ele pode estar onde for, mas ele, como templo do Senhor Jesus, ali onde ele colocar a planta dos vossos pés, a bênção está estabelecida naquele lugar. Porque a qualquer momento, onde você estiver, você pode ser usado pelo Senhor. Seja nas férias, seja dentro do ônibus, seja na escola, seja onde for. Se porventura tiver alguém precisando de uma palavra, é o cristão que vai se levantar e vai levar a palavra de Deus. Se alguém estiver precisando no momento de oração, é o cristão que vai estar ali, até na praia. Ah, mas eu estou de sunga, meu irmão, soldado, não interessa, vai lá e ora em nome de Jesus, porque você é crente. Qual o problema? Ah, mas eu estou aqui na praia, eu vim para me divertir, me mira e me erra, Senhor. Mas o Senhor fala, não, é você. É você. Situações acontecem onde nós menos esperamos. Pode acontecer no meio de uma praia ali, o pessoal bebendo, daqui a pouco alguém cair endemoniado. Ué, e quem é que vai expulsar? É o crente, em nome do Senhor Jesus. Então é bem claro, versículo 3 diz, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não podemos desfalecer da presença do Senhor. Não podemos desfalecer do Evangelho. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu sei que os problemas da nossa vida, a correria do dia a dia, muitas das vezes nos impede de estar ali ligadinho com o Senhor, porque o tempo é esse corrido, né? É correr ali, fazer isso, é tudo o tempo da informática, é aquela coisa para já, para aqui e agora. Mas temos que estar tirando o nosso momento com Deus em pensamento. Como diz lá em Salmo 1, meditar na sua palavra de dia e de noite. O meditar está aqui. Ele não está dizendo para a gente pegar a Bíblia e ficar lendo o tempo todo, mas a Bíblia tem que estar dentro de nós. Para quando estivermos em qualquer determinado lugar, estamos em espírito de oração, para estarmos preparados para o que vier e o que acontecer. Verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie, ou não se magoe, em outras versões estou dizendo, não se magoe. O Senhor vem dizendo, quando por ele fores repreendido. Deus repreende, não repreende? Deus, ele nos chama a nossa atenção. O Senhor, muitas das vezes, como Pai, nos exorta para que nós viemos o quê? Estarmos firmes na sua presença. Muitas das vezes, o Senhor fala através da tua palavra, fala através dos louvores. Cada um de nós sabemos como está a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vem falando a cada coração a maneira a qual estamos andando. Se estamos certos, se estamos errados, se estamos vacilando, se estamos fazendo a vontade de Deus, se não estamos fazendo a vontade de Deus. E assim o Senhor, ele levanta-se e nos repreende, como filho por amor que ele tem por nós. Qual o pai, qual a mãe que está aqui e vê um filho fazendo algo de errado, vai deixar ele fazer? Nenhum. Vai levantar e vai repreender, ó, não faz isso, rapaz, ó. Ah, se eu tivesse papai e mamãe na minha época, de repente eu não passava por tanta coisa que eu passei, mas graças a Deus o Pai do céu me alcançou, né? Porque que falta faz de uma repreensão no momento certo e na hora certa. Agora imagina o nosso Deus, que está 24 horas olhando para a nossa vida em todos os momentos,
com olhos como chama de fogo, olhando todo, esquadrinhando a nossa vida, da cabeça à planta dos pés. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que está faltando, Ele sabe o que é necessário fazer para que nós viemos a estar mais firmes na sua presença. E Ele permite, irmãos, certas coisas por exortação, para que nós viemos se despertar. Que às vezes eu, Fábio de Faria, me encontro muito acomodado, porque está tudo bem. Já percebeu? Quando está em casa, tudo, nada acontecendo, aquela bonança, a gente ali, televisãozinha, ar-condicionado, tu fica naquela paz. Aí daqui a pouco começa a vir as contas, começa a tribulação, começa os problemas, começa você a se levantar, às vezes se irar, às vezes ficar nervoso, começa, seja o que for que aconteça na sua vida, mas o Senhor, Ele está aqui, Ele te chama a tua atenção e fala, não é assim, não é dessa maneira que você deve proceder, não é dessa maneira que você deve falar com a sua esposa, não é dessa maneira que você deve falar com o seu filho, não é dessa maneira que você deve falar com a sua mãe, não é dessa maneira que tu deve falar com o seu pai. Olha o Senhor repreendendo, olha o Espírito Santo de Deus falando a jovens, adolescentes, a crianças, adultos, anciões, seja qual for a área, o nosso Deus cuida de nós. Ele nos ensina, Ele nos repreende por amor, porque Ele quer o melhor para cada um. Ele tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele quer que nós se acheguemos a Ele todos os momentos, estejamos perto dEle, porque perto está o Senhor de nós. E por que nós viemos a se afastar? Lá em Isaías, se eu não me engano, se eu não lembro o capítulo, ele diz assim, eis que a mão do Senhor, Isaías e Jeremias, eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder abençoar, nem os seus ouvidos agravados para poder ouvir as nossas petições, mas, aí vem o mais, vírgula, os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separações entre Deus e nós. E aí? Separação que eu falo, não é que Ele vai largar a gente, não. O Espírito Santo de Deus é santo. E se estamos andando em práticas errôneas de pecado, o Senhor vai nos corrigir, para que nós venhamos o quê? Se achegar, estar perto, através do sangue de Jesus Cristo. O próprio Senhor, lá em 1 João, capítulo 2, Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, lembre-se que há um advogado à direita do Pai, que intercede por vós. Jesus Cristo, o justo, é aquele que olha para nós e vê o sangue em cada um. Eu morri por eles. Enquanto o nosso Deus está lá. Olha lá, mais um. Eu, calma. Eu vou até ele. Dá mais uma chance. Ele vai se arrepender. E o Espírito Santo está aqui na terra para isso. Para falar aos nossos corações. Para levantar o caído. Para despertar aqueles que estão dispersos. Para sacudir, muitas das vezes, aquele que está precisando de um acorde, para acordar e ficar mais firme na presença do Senhor. Assim que estava acontecendo com aquele povo. O povo hebreu estava andando erroneamente, andando de qualquer maneira, e o autor aqui, o Hebreus, está com a carta dizendo, olha, não desfaleçam os vossos ânimos, não fiquem assim enfraquecidos, se fortaleçam na presença do Senhor. E ele diz, ele continua falando, no verso 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Olha a correção do Senhor, olha como Ele nos ama, como é que Ele faz. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se nós não estamos sendo repreendidos por alguma coisa que estamos fazendo, estamos como bastardos. Não estamos sendo considerados filhos de Deus. E a palavra diz, né? A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor deu poder para que nós fôssemos chamados de
filhos. É simples, mas é profunda essa palavra. E como filhos, o Pai está corrigindo e está nos ensinando. Não importa a idade, porque para Deus não tem idade para ser filho. Se a gente chega diante da presença do Senhor com 60 anos, vamos ser filho. Com 70, filhos, 80, filhos de Deus. Filhos, co-herdeiros de Cristo. É o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que o Senhor nos chama de filhos. Precisamos entender. Precisamos entender. E diz mais, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigirem. E nós reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Com certeza, se a gente muitas das vezes obedece o Pai, imagina o nosso Deus, que nós temos por obrigação como filhos de se render e obedecer aquilo que Ele fala. Se o papai manda ir na padaria, a gente faz às vezes biquinho, né? Pelo menos na minha época era mandado. Sei se alguém pegou essa época aqui. Era uma coisa que eu ficava chateado quando, vai na padaria, mas eu ia, porque era mandado. Né, irmã? Mandado. Hoje a geração está um pouco diferente, mas ainda tem pais ainda, as irmãs que continuam mantendo na maneira que eles foram ensinados. E filhos às vezes falam, não vou, e estou aqui no videogame, e não vai, olha aí. Mas o correto é a gente obedecer os nossos pais da terra. Agora imagina o nosso Pai do céu quando Ele diz, não faz, não coloca a mão aí, não vai por esse caminho, olha Deus falando, não faça isso, não entre nesse, porque ali você pode se arrebentar, não vai, porque ali tem um buraco na frente, você não está enxergando, você pode cair nesse buraco. O Senhor, Ele fala, o Senhor, Ele mostra a cada um de nós a maneira que devemos andar, a maneira que devemos se comportar, a maneira que devemos ouvir a sua palavra. E muitas das vezes, quando não queremos ou andarmos como algum filho rebelde, o que acontece? A gente cai e se machuca todo. Mas mesmo assim, esse Deus que ama os seus filhos, Ele vai lá, pega, levanta, traz, cuida das feridas e coloca ele ali perto dele. Isso é amor. É o Deus de amor. É o Deus que está aqui esta noite, olhando para cada um de nós. É o Deus que corrige. É o Deus que se preocupa com cada um. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Ele queria que todos se salvassem. Como diz lá em João 3,16, é bem claro, é para todos, não é para um grupo seleto, não. A vontade do Senhor é para que todos cheguem à presença dEle e se arrependam e recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, né? Dói um pouquinho, não é tão boa assim, a correção machuca. Às vezes a gente faz cara feia por conta da correção, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela, quando a gente começa a exercitar, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus. É assim que Deus trabalha, amados, na vida de cada um de nós. É assim que Deus quer fazer, é assim que Deus está fazendo. Verso 12, acompanha comigo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está falando para aquele povo, está falando para nós. Se você tem andado cansado por conta dos percalços da sua vida, da vida, porque acontece, muitas das vezes, são tantos obstáculos, são tantas dificuldades, são tantos problemas, complicações, adversidades da vida, que nós cansamos. Porque não é fácil, irmãos. Jesus, eu volto a dizer, Jesus, ele falou, não é fácil, mas só que tem bom ânimo. Vocês vão passar por tanta coisa aqui na terra, vão passar por tanta dificuldade, vai passar por desânimos, vontade de desistir, vontade de, não quero ir mais para a igreja, estou cansado, eu oro, eu peço, não estou vendo o resultado.
Parece que está acontecendo tudo ao contrário daquilo que eu estou pedindo. Quem aqui já teve essa sensação? Eu já passei por isso. De a gente está ali pedindo, orando, tentando alcançar, e parece que o céu está cerrado, parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Enquanto o Deus do céu está ali cuidando e trabalhando no silêncio. Porque o ser humano não tem esse jeito de ser, né? Muitas das vezes, não confiar, não crer, deixar ficar desanimado por situações adversas que acontecem. O Senhor é bem claro quando Ele fala que quando passares pelas águas, elas não submergerão, não vai te afogar. Você não vai ficar ali naquele momento, você não vai ficar afogando, você vai passar e vai encontrar, porque lá do outro lado tem a vitória, porque lá do outro lado o Senhor está cuidando. Por mais que nossos olhos carnais não estejam enxergando, se nós olharmos e pedirmos a Deus, como Ele fez lá no Velho Testamento, com o profeta, o Geazi que estava ali diante de Eliseu, aquele exército subindo contra ele, e ele desesperado, não sabendo o que fazer, e ele chega diante do profeta e fala: olha, o que será de nós? Olha, o que vai acontecer? Vamos ser destruídos. E o profeta pede a Deus para que o Senhor abrisse os olhos espirituais dele, e quando abre os olhos espirituais, ele vê um exército de anjos ao redor dele, guardando e protegendo, e dizendo para ele o seguinte: olha, o que são esses problemas diante do Deus que está com vocês? O que está acontecendo? O que está faltando diante do Deus que está com vocês? Está demorando chegar a sua bênção? Aguarde, espere só mais um pouco, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu que será salvo você e a sua casa, aguarde no Senhor, ore, confie no Senhor, porque o Senhor Ele vai cumprir. Deus é esse Deus que nós servimos, todo-poderoso, e temos que confiar. E quando Ele fala, portanto, agora, povo meu, ó Israel, ó judeus, ó hebreus, levantai as vossas mãos cansadas novamente, e os joelhos desconjuntados, comece a afirmar, comece a adorar o Senhor, comece a confiar naquilo que Ele tem preparado para você, aquilo que Ele te prometeu, comece a levantar sua fé novamente, a andar pela fé, porque o justo viverá pela fé, o cristão é assim, é pela fé. Lembra quando nós lemos lá em Hebreus 11, aonde o autor está ali incentivando para que aquele povo venha voltar a exercer a fé em Cristo? E é assim que Deus tem feito conosco, é assim que o Senhor quer fazer conosco essa noite. E diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, façam caminhos, outras traduções diz, façam caminhos retos para os seus pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Ele está dizendo para mim e para você: firme na presença do Senhor, fique firme, tome uma posição, como eu disse antes, firme seus pés na casa do Senhor, firme, se aonde teus pés estavam andando por lugares errantes, volte novamente, converta-se, faça uma meia volta, e volte à presença do Senhor, volte a andar nos caminhos do Senhor. Se porventura está com os pés vacilantes, seja o que for, o que está acontecendo, Deus sabe, você sabe como é o dia a dia, como é que está andando, o Senhor sabe todas as coisas, não adianta. E se porventura estiver, o Senhor está falando nesta noite: firme os seus pés, firme na presença do Senhor, fique firme, creia, ânimo, fé. Deus é esse Deus que cuida de cada um de nós. Como eu falei aqui, Ele trata nós, como a palavra de Deus fala, Ele trata-nos como filho. E vem dizendo mais, para terminarmos, que já está acabando o nosso horário, até as 9, não é isso, Zé? Até 9 horas, né? Se não, tem um alçapão aqui, se passar, eu vou aparecer lá na frente, só apertando a mão dos irmãos, quando der 9 horas. Isso aí na minha antiga igreja era assim, ele falava que tinha um alçapão, que se porventura passasse do horário, o alçapão abriu, o pregador ia aparecer lá na frente, para o pessoal poder ir embora. Aqui não é assim não, graças a Deus, né? Mas vamos prosseguir. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
seguir a paz com todos. Quer dizer o quê? Viver em comunhão. A proposta de 2024, comunhão. Lá para os jovens é comunhão. Para a nossa igreja, o pastor falou aqui, comunhão também. Para que andássemos o quê? Juntos. Seguir a paz com todos. A gente fala igreja, mas quando a gente fala seguir a paz com todos, a gente pode ir além. Seguir a paz com todos na sua família. Sabe aquele parente que a gente está sem falar porque se aborreceu, porque ele fez alguma coisa que não nos agradou, e a gente está ali não sei quanto tempo sem dar uma palavra porque ficamos magoados? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, seguir a paz com todos. Todos. Aquele vizinho que pegava lixo e jogava na tua casa. Acontece muito isso. Aquele vizinho que, na hora que tu está botando a roupa no varal, ele acende lá aquele fogo lá e aquela fumaça vai toda para tua roupa. Meu Deus, como a gente reclama lá em casa. Seguir a paz com todos. É desse jeito. Às vezes, humanamente falando, a gente reclama, mas temos que ter paz um com o outro. Porque nós, como falamos no começo, uma grande nuvem de testemunhas estão olhando para a gente. Seguir a paz com todos. Eu continuo no perdão, na estratégia de perdoar, mesmo que você esteja certo. Sabe como é que é o crente, né? O crente foi bombardeado, foi caluniado, apontado o dedo para ele, falado dele, mas para que ele tenha paz e crescimento espiritual, ele vai até a pessoa e pede perdão, porque acusou. A pessoa, ué, eu que fiz? E você que está me pedindo perdão? Sim, porque eu quero paz contigo, eu quero andar em comunhão com você, eu quero estar bem com meu Deus. Olha aí, porque quando nós temos alguma coisa que nos atrapalha, amados, seja qual for a área, nesse sentido de perdão, é um impedimento terrível na nossa vida espiritual. Eu falo porque eu já passei por isso, anos e anos atrás. Eu não me desenvolvi espiritualmente enquanto não liberei o perdão a uma pessoa que me fez mal. Era terrível. E dentro da igreja, eu vinha aos cultos, o louvor não fazia efeito na minha vida, a palavra entrava, saía, mas não fazia efeito, entrava, saía da mesma maneira que chegava, por falta de perdão. Até que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou em meu coração, eu tive que ir até lá, pedir perdão por coisa que eu não fiz, mas ali o Senhor liberou, e ali eu pude ver a mão de Deus, não só na minha vida, mas como na vida da pessoa. E dali em diante, eu comecei a desenvolver a minha vida espiritual diante de Deus, porque existe um bloqueio, existe algo que nos atrapalha a comunhão com o Pai, quando nós estamos com esse sentimento dentro do nosso coração. Aí continua, e a santificação. O que é santificação? Separação. Concordam comigo? Se separar. É o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Olha a santificação. Olha como o crente, como os crentes lá, os hebreus, e olha como os crentes do dia de hoje precisam se santificar para estar na presença do Senhor, deixar a impureza, deixar aquilo que não atrapalha, se separar daquilo que estão oferecendo esse mundo aí, separar no sentido de não fazer as mesmas práticas, porque nós somos do mundo, nós estamos aí, é como diz, né, nós somos do mundo, mas não somos, né, nós como extraterrestres espirituais, porque a nossa pátria está no céu, mas enquanto estivermos aqui nesta terra, temos que aprender a se separar das coisas que não provêm da vontade de Deus,
e passar a agradar o Senhor. Porque diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas como assim ninguém verá? Ninguém verá o Senhor. Eu estava ouvindo aquela pregadora, Camille Barros, é isso mesmo? Camila Basto Barros. Ela prega muito da Assembleia de Deus, lá do Silas Malafaia. Ela estava até dando uma palavra a respeito disso, que eu fiquei meio assim confuso quando ela disse que ninguém verá o Senhor sem santificação. Eu fiquei assim, mas ninguém, como assim? Se todos nós somos pecadores, se a gente estamos num processo de santificação aqui na terra, e essa santificação, quando chegamos a alcançar, o Senhor nos recolhe e nos leva logo, porque na terra aqui, e nosso corpo pecaminoso, que nós somos pecadores. Aí eu fui me aprofundar e fui ver o que estava significando isso. No livro de Hebreus, no capítulo 10, está a resposta que eu fiquei assim, capítulo 10, verso 10, que diz assim: ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela a primeira lei para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O que isso quer dizer? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem nos santifica? O Senhor Jesus. Só vê o Senhor aquele que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele fala para mim e para você: eu sou a porta. Então, para você entrar, você tem que passar por ele. Ele diz mais o que lá em 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está onde? Está em Cristo. Se você está em Cristo, você verá o Senhor. Entendeu? O que o autor de Hebreus está dizendo? Se vocês permanecerem na presença do Senhor e receberem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, porque o crente, ele tem sede da palavra de Deus. O cristão, ele não vai permanecer da mesma forma como ele era antes. O cristão, aquele que está em Cristo, vai querer se santificar. O que está em Cristo vai querer ler a sua palavra. O que está em Cristo vai querer estar com a vida de oração. O que está em Cristo vai querer estar mais perto de Deus. Então, para que você veja o Senhor, esteja em Cristo Jesus. Que todos que estiverem em Cristo vão estar com Ele. Todos. E essa palavra, amados, eu fiquei até preocupado de quando eu li anteriormente, não entendia que sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, quem é o santo? Cristo. Santificados. Através de quem? Jesus. E através dele, com certeza, veremos a glória de Deus. Amém? 9h em ponto. Eu convido a igreja a ficar de pé. Convido aqui a nossa irmã Elisângela para estar aqui na frente. Vamos estar orando. Eu espero que essa palavra, amados, entre no coração de vocês e que nós possamos andar conforme o autor aos Hebreus estava aqui ensinando aquele povo para andar na presença de Deus e ficar firmes sempre no Senhor, seja o que for que estiver acontecendo na sua vida. Entregue, permita que Deus trabalhe. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite, ouvindo cada oração, cada petição. Se nós estamos na casa do Senhor, quarta-feira, culto de oração, é porque nós temos um propósito. Em primeiro lugar, adorar a Deus. Segundo, pedir, entregar e falar com Ele aquilo que está faltando, que estamos precisando. E cada um de nós sabemos qual é a área, o que estamos passando, o que nós estamos precisando que o nosso Deus faça. E Ele se encontra presente aqui para fazer. Filhos, Ele ama a cada um de nós. A nossa irmã vai estar orando. Se porventura alguém quiser vir aqui na frente e apresentar no altar
a sua petição. O momento é esse. Seja por enfermidade, seja por família, seja por trabalho, seja qual for a área, seja pela igreja. Você sabe, no teu íntimo, o que você está precisando. E o Senhor se encontra aqui e está recolhendo cada oração, cada pedido, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Diaconisa Elisângela vai estar orando. Palavra abençoada, né, irmãos? Oremos. Senhor da glória, nós nesse momento, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Deus, pela oportunidade de ter já te louvado, Deus amado, a oportunidade, Senhor, de ter falado contigo, e, Deus amado, o privilégio de ouvir a sua voz, ó Pai, falando aos nossos corações. Então, somente, ó Deus, para nos dizer, ó Deus, que o Senhor deseja de nós é intimidade, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por nos lembrar que o Senhor, Deus amado, não está com o ouvido tampado, ó Deus, e nem os braços, ó Deus, está encolhido para que possa vir, estar nos alcançando, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que vem ao encontro do nosso coração, ó Pai, nos mostrando, ó Deus, que o Teu amor, Deus amado, é suficiente para todas as coisas que nós precisamos. Obrigado pelo Teu carinho, ó Deus, pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho, ó Deus, que foi enviado na cruz, ó Deus, tão somente para nos salvar, Deus. Que amor é esse, ó Pai, que passa além dos nossos pensamentos, ó Deus. Além, Deus amado, do que nós pensamos, calculamos, está acima, Senhor, de tudo. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, não reconhecemos esse amor. Muitas vezes, ó Deus, deixamos, ó Deus, nos levar, ó Deus, por coisas pequenas, ó Pai, em vez de estar ouvindo a Tua palavra, em vez de estar ouvindo louvores que entoam o Teu nome, que te dá glórias e louvores, ó Pai. Me perdoa, ó Deus, nos perdoa, Senhor, pelos nossos erros, ó Pai, pelos nossos pecados, Deus amado, muitas vezes, ó Deus, que são negligenciados, ó Deus. Nos corrige, ó Deus, nos confronta, Deus, porque nós necessitamos, ó Deus, da Tua presença em nossas vidas. Necessitamos, ó Deus, do Teu cuidado, necessitamos, ó Deus, da Tua correção. Necessitamos sim, ó Deus, que o Senhor nos chame, Deus amado, a atenção, como o Pai chama a atenção do Filho, porque necessitamos, ó Deus, de Ti perto de nós. Somos carentes, ó Deus, do Teu amor. Somos carentes da Tua presença, Senhor. Somos carentes de Ti. Tu és o ar que nós respiramos, ó Deus. E muitas vezes esquecemos, ó Deus, que esse ar foi de graça. Mas não foi tão graças assim, ó Deus. Porque morreu, Jesus morreu por nós. Nos perdoe, Senhor. Por muitas vezes esquecemos, ó Deus, por coisas pequenas, Senhor. Quando poderíamos estar debruçados, ó Deus, na Tua palavra, ouvindo de Ti, falando contigo. E muitas vezes, ó Deus, deixamos para o último minuto da noite. E acabamos adormecendo sem nem sequer terminar, Deus amado, uma palavra com o Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos permita, ó Deus, a nos consertar nessa noite. Nos permita, ó Deus, a virar a página, ó Deus, e começar um ano diferente diante de Ti. Um ano, ó Deus, onde a fome da Tua palavra seja mais. Um ano, ó Deus, onde o louvor, ó Deus amado, esteja nos nossos lábios, ó Deus, e não palavras tops, ó Pai, ou brincadeiras, Senhor, que não provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a Te buscar em tempo e fora de tempo, Senhor. Que nossos celulares, ó Pai, tenha mais espaço daquilo que vem de Ti, ó Deus, do que coisas, ó Deus, que muitas vezes só come o nosso tempo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nada venha, Deus amado, nos acorrentar, de maneira que nós venhamos perder tempo com outras coisas e não viemos, ó Deus, nos deleitar diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Fala com nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Fala conosco que somos adultos, ó Deus, que muitas vezes o trabalho, as correrias, não permite que nós viemos nos achegar com tempo diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Deus, nesse momento agora também colocamos diante de Ti, Deus amado, todos os irmãos que estão aqui na frente. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor sonda o coração de cada um deles. Nós não sabemos, ó Deus, o que sonda o coração deles nesse momento, o que passa, Senhor. Mas Tu contempla, Deus amado, os Seus olhos contemplam todas as coisas, Deus. E nós Te louvamos por isso. Nós Te pedimos essa noite, ó Deus, ser com as irmãs e os irmãos que estão aqui. Cada um deles, ó Deus, tem colocado algo diante de Ti. E nós Te pedimos que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua sabedoria, Deus amado. Derrama cura, Senhor, se for cura. Que nossos irmãos possam vir, ó Senhor, da culto de ação de graça diante de Ti, pela sabedoria para resolver algo, pela uma causa na justiça que foi alcançada, Deus amado, pela uma injúria, ó Deus, onde o Senhor entrou com providência. Deus, em nome de Jesus, a Sua palavra diz que nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus. E nós pedimos nessa noite que o Senhor julgue cada causa aqui neste momento, Senhor. E que o Senhor dê a vitória aos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos também diante de Ti, Deus amado, cada irmão que está enfermo. E nós te pedimos, Senhor, ministra a cura, Senhor. Deus amado, tem um Gabriel, Senhor, que vai fazer uma cirurgia na coluna. Que o Senhor seja com esse jovem, Deus amado. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre aquela casa. Que haja cura, Deus amado. Que esteja tudo certo, Deus amado, naquele menino. Se não for para fazer a cirurgia, que o Senhor restaure cada osso, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Nós não temos dúvida, ó Pai, do que o Senhor pode fazer e do quando o Senhor quer agir, o Senhor age, Deus. Então, em nome de Jesus, seja agora com Gabriel e com toda a família dele, Deus amado. E que o Senhor ministre naquela família para a glória do Teu nome. Deus amado, você também, Deus amado, com Carlos. Deus amado, ele vai fazer a cirurgia no nariz, vai tirar o câncer. Senhor, que seja para a glória do Teu nome. Que haja cura, que haja remoção desse câncer. E que ele venha profetizar, que ele venha confessar que o Senhor agiu, Deus amado. Que os médicos fiquem pasmos pela maneira da recuperação, Deus amado. Senhor, Tu sabes, e que nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, e que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, ó Pai, nisso. Cremos no Teu poder, cremos no Teu milagre, cremos, ó Pai, que o Senhor anda no meio de nós, que o Senhor, Deus amado, age no nosso meio. Nós não temos dúvida, ó Deus, da cura, dos milagres, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, neste momento na irmã Lúcia Neves, Deus amado, o joelho da Tua serva. Que ela possa vir restaurar, Senhor, aquele joelho para a glória do Teu nome, Deus amado. Senhor, tira toda a dor, Deus amado. Revela, Senhor, o que tem naquele joelho, para que a Tua serva possa vir e voltar do trabalho em paz, sem dor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, ser com a mãe da Carla. Olha, Senhor, a vida da Carla, Deus amado. Olha a vida daquela família. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Derrama a Tua cura naquela casa, Deus amado. Cura da alma, Deus amado. Cura do corpo. Deus, Tu sabes o que habita ali naquele lugar. E nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito faz morada aonde nós deixamos fazer. Então, em nome de Jesus, vá ao encontro da mãe da Carla nesse momento, Deus amado, da Márcia, e toca, Senhor, na Márcia, e tira tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Entregamos a nossa vida diante de Ti, ó Deus. Te agradecemos por esse dia lindo, Senhor, que o Senhor nos permitiu. Te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Senhor, que vem ao encontro dos nossos corações. Te agradecemos porque Tu és Deus na terra sobre nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é o Senhor das nossas almas, Senhor. Deus, continua conosco. Guarda-nos, livra de todo mal, Senhor. Seja com a família pastoral, Deus amado, guarda eles. Livra, Senhor, de todo homem mau. Livra, Senhor, de todo acidente. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Para que eles possam vir voltar, Senhor, na beleza da Sua santidade, Senhor. Deus, nós Te agradecemos por esta noite, pela palavra do Teu servo, Deus amado. Ser com a família dele, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui. E nós Te pedimos, Senhor, ser conosco no decorrer dessa semana, para a glória do Teu nome, no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Com oração silenciosa está terminado.